Em 1429, havia um homem que era considerado um dos maiores heróis da França. Ele lutou ao lado de Joana d'Arc, defendeu a França dos ingleses. Foi nomeado Marechal da França aos 25 anos, o posto militar mais alto do reino. O rei Carlos VII o admirava. O povo o celebrava. Esse homem se chamava Gilles de Rais. 10 anos depois, esse mesmo homem foi executado em praça pública, acusado de ser o maior assassino de crianças da história da França medieval. Entre 80 e 800 crianças. Os registros não são precisos, e esse detalhe importa mais do que parece, porque a história de Gilles de Rais não é simples. Não é só a história de um monstro. É a história de um herói que pode ter se tornado um monstro, ou de um homem poderoso que foi destruído pelos próprios aliados quando deixou de ser útil. E hoje você vai decidir o que acreditar. Gilles de Rais nasceu em 1404, no castelo de Champtocé-sur-Loire, no oeste da França. Nasceu em uma das famílias mais ricas e poderosas da região, herdeiro de uma linhagem nobre com propriedades imensas e influência política real. Desde cedo, era descrito como inteligente, fluente em latim, curioso, leitor voraz de manuscritos. Parecia destinado à grandeza. Mas antes dos 10 anos, tudo desmoronou. Em 1415, o pai de Gilles morreu em um acidente de caça. Um acidente brutal que o menino pode ter presenciado com os próprios olhos. A mãe morreu pouco depois, de causa desconhecida. Com menos de 10 anos, Gilles e o irmão mais novo ficaram órfãos. Foram criados pelo avô materno, Jean de Craon, um homem descrito pelos cronistas da época como astuto, manipulador e completamente focado em expandir o poder e a fortuna da família. Não era um avô amoroso. Era um estrategista político que via nos netos peças num tabuleiro de xadrez. Foi Jean de Craon quem tentou casar o jovem Gilles com uma garotinha de 4 anos chamada Jeanne Painel, cuja mãe era uma das mulheres mais ricas da França. O casamento não aconteceu, mas o episódio revela muito sobre o ambiente em que Gilles cresceu. Um mundo onde tudo era calculado, onde afeto era fraqueza e poder era tudo. Quando o avô morreu em 1432, Gilles herdou o título de Barão de Rais e uma das maiores fortunas da França, maior até que a fortuna do próprio rei Carlos VII. Era jovem, rico, poderoso e estava completamente sozinho no mundo. A França de 1420 estava em colapso. A Guerra dos 100 Anos contra os ingleses durava décadas. O norte do país estava ocupado. O rei Carlos VII era fraco, indeciso, e muitos duvidavam de sua legitimidade ao trono. Foi nesse cenário que Gilles de Rais entrou para a história. A partir de 1427, Gilles começou sua carreira militar lutando pela duquesa de Anjou contra os ingleses. Era corajoso, até temerário. Não tinha medo de batalha. Alguns diriam que buscava ativamente o perigo. Em 1429, foi designado para a guarda pessoal de uma jovem camponesa que dizia ouvir vozes de santos ordenando que ela salvasse a França. Essa jovem era Joana d'Arc. Gilles lutou ao lado de Joana no cerco de Orleans, a batalha que virou a guerra. Enquanto ela inspirava as tropas com sua presença quase mística, Gilles era o braço militar que executava as táticas no campo. Eram complementares. Ela, a profecia, ele, a força. Naquele mesmo ano, acompanhou Joana até Reims para a coroação de Carlos VII, e foi o próprio rei, em gratidão pelos serviços prestados, que nomeou Gilles de Rais Marechal da França, com 25 anos, o mais jovem a receber esse título. Mas em 1431, Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses, julgada pela Inquisição por heresia e queimada na fogueira. Gilles não estava presente. Nunca ficou claro o motivo. Alguns historiadores acreditam que a morte de Joana foi o momento em que algo dentro de Gilles quebrou definitivamente.
ele se retirou dos campos de batalha. Voltou para seus castelos na Bretanha e começou a mudar. Com a guerra terminada para ele, Gilles voltou suas energias e sua fortuna imensa para projetos cada vez mais extravagantes. Construiu uma capela particular chamada a Capela dos Santos Inocentes, com um coro de 80 pessoas, incluindo um coral de meninos que ele mesmo selecionou. Gastou fortunas em decorações, serviçais, guardas pessoais e uma trupe de entretenimento própria. Produziu uma peça teatral grandiosa chamada O Mistério do Cerco de Orleans, recontando as batalhas em que havia lutado ao lado de Joana. A produção tinha 140 atores, 500 figurantes e 600 peças de figurino feitas individualmente para cada apresentação. Era como se ele não conseguisse aceitar que aquele tempo tinha acabado. Em poucos anos, a fortuna estava quase esgotada. A família entrou em pânico e conseguiu uma ordem real proibindo Gilles de vender mais propriedades. Foi aí que Gilles encontrou uma nova obsessão: a alquimia e o ocultismo. A partir de 1438, começou a contratar alquimistas, adivinhos e pessoas que afirmavam conseguir convocar demônios. Acreditava que, por meio de pactos sobrenaturais, conseguiria recuperar sua fortuna e seu poder perdidos. Enquanto isso, crianças começaram a desaparecer nas regiões ao redor de seus castelos. As famílias eram pobres, camponesas. Os filhos, às vezes, eram levados por nobres como servos ou pajens, e os pais não tinham como saber o que havia acontecido com eles. As desaparições eram ignoradas, ou talvez toleradas por medo. Mas, em 1437, testemunhas viram servos de Gilles descartando os corpos de dezenas de crianças em um de seus castelos. E ainda assim, nada aconteceu. Em setembro de 1440, tudo veio à tona, não por causa das crianças desaparecidas, mas por causa de um padre. Gilles entrou em conflito com um clérigo local durante uma disputa de propriedades. Num acesso de raiva, invadiu a igreja onde o padre estava e o sequestrou. Era um crime grave, violar um espaço sagrado e atacar um homem da igreja. O bispo de Nantes, Jean de Malestroit, aproveitou o pretexto para abrir um processo formal contra Gilles e, junto com João V, duque da Bretanha, que há tempos cobiçava as terras e títulos do barão, iniciaram o julgamento. As acusações foram pesadas: heresia, invocação de demônios, sodomia e o assassinato de crianças. Dezenas de testemunhas foram ouvidas. Os servos de Gilles confessaram crimes detalhados e horríveis, mas sob tortura, o método padrão de interrogatório na época. E aqui está o ponto mais perturbador de toda essa história. Gilles de Rais foi levado à câmara de tortura, foi amarrado e confessou antes mesmo de ser torturado de fato, voluntariamente, em detalhes, descrevendo crimes que a maioria das pessoas não conseguiria nem inventar. Ele confessou ter assassinado ritualmente entre 80 e 200 crianças, a maioria meninos entre 6 e 18 anos, atraídos para seus castelos por servos que prometiam trabalho ou comida para as famílias pobres. No dia 26 de outubro de 1440, Gilles de Rais foi executado em Nantes por enforcamento e queima simultâneos. Tinha 36 anos. Bizarramente, sua compostura e arrependimento no momento da execução foram tão impressionantes que ele ganhou uma espécie de reputação póstuma de modelo de penitência cristã. As pessoas que tinham sido suas vítimas, ou as famílias delas, não tiveram o mesmo tratamento. Mas existe um detalhe que a maioria dos vídeos e artigos sobre Gilles de Rais ignora completamente. Em 1992, mais de 550 anos depois da execução, um tribunal não oficial se reuniu no Palácio de Luxemburgo, em Paris, para reavaliar o caso. O ex-ministro da Justiça francês, Michel Crépeau, apresentou um argumento incômodo. O bispo de Malestroit
e o Duque da Bretanha, que conduziram o julgamento, tinham interesse direto nas propriedades de Gilles. Após a execução, o Duque da Bretanha herdou todos os títulos e terras do barão. O paralelo com Joana d'Arc é perturbador. Ela também foi julgada por um tribunal eclesiástico. Também confessou sob pressão. Também foi executada. E décadas depois foi declarada inocente e elevada à santidade. Historiadores medievais sérios, como Jacques Chiffolot e Claude Gauvard, alertam para a necessidade de analisar as confissões com cuidado, considerando o contexto inquisitorial, a tortura como método padrão e o papel dos rumores na construção da narrativa pública sobre Gilles. Dito isso, a maioria dos historiadores ainda acredita que ele era culpado. Os depoimentos de testemunhas independentes, as desaparições documentadas de crianças ao redor de seus castelos e a própria confissão voluntária de Gilles são difíceis de ignorar. O monstro era real, mas a justiça pode não ter sido.